E meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia e o apóstolo Paulo nos lembram que todos pecamos e que carecemos da glória e da graça de Deus. E diante disso, sem Deus, a nossa água sempre será impura. Por mais cristalina que seja essa água, se eu lançar impurezas aqui, não é só uma parte da água que estará impura, é toda a água. Você tem a sensação de que o futuro da sua família está sendo decidido sem você saber? O que o ministro André Mendonça acaba de revelar vai além da política. É um alerta direto para o seu lar em 2026. Muitos líderes estão em silêncio, mas o que está por trás dessas decisões vai mexer com a estrutura da sua casa. Preste muita atenção no que ele disse, porque essa mensagem pode ser o diferencial entre a paz e o caos para milhões de brasileiros. Nós vamos falar da água viva, que é Jesus Cristo. Há uma semana atrás, na última sexta-feira, estava com a minha esposa e outros amigos em Manaus. Fomos ali para alguns compromissos e um deles participar de um projeto de responsabilidade social que eu coordeno na Fundação Getúlio Vargas. E à luz desse projeto nós fomos visitar a Companhia de Saneamento Básico da cidade de Manaus. E nessas visitas que fizemos, nós nos deparamos com 3 realidades. A primeira delas, nós fomos num bairro muito carente, chamado Beco do Nonato. Ele, na verdade, é um bairro onde milhares de pessoas moram em palafitas. Não há terra firme, vamos dizer ali. São casas por cima dos manguezais, do rio, da água. E esse local tinha o histórico de não ter saneamento básico algum, nem água tratada, nem esgoto. Ou seja, dali eles extraíam a água, ali eles lançavam o esgoto. Era um local só. E a líder da comunidade nos dizia que o cheiro era insuportável. Hoje essa água é tratada, mas naquela época era insuportável. O cheiro, o odor, a transmissão de doenças para eles, para aquela comunidade toda, 2, 3 mil pessoas. E nós estávamos ali e o cheiro ainda não era muito bom e nos explicaram que não mais por conta da situação do Beco do Nonato em si, mas de outras comunidades ainda que não tinham o devido tratamento e acabava ainda impactando um pouco naquele local. Ou seja, um local onde a água era totalmente imprópria. Era literalmente um esgoto a céu aberto. E as pessoas viviam ali. Segunda visita que fizemos, nos deu 2 outras realidades. Uma delas foi a captação de água do Rio Negro, ali em Manaus. Um rio com água escura, que se observa, mas a água é extraída e nós temos a impressão que, por extrair uma água do rio, essa água já é pronta para consumo, ou de um rio onde não há uma poluição significativa. E nós imaginamos o estado do Amazonas com muita água. Mas, ainda assim, aquela água extraída, ela poderia aparentar que estava pronta já para consumo. Mas aí nós fomos fazer a visita a partir da extração a todo o processo de tratamento da água. E lá eles usam um sistema que não é o de decantação, é o de flotação. E então a água sai do rio por um grande cano, essa água sobe e entra já nas, vou chamar assim, de cisternas, e essa água então começa a sofrer um processo de tratamento e de purificação.
são lançadas substâncias químicas, são lançadas bolhas e começa-se ali a ter um processo de tratamento. É interessante que num dos momentos nós vimos um copo, um pote transparente com água que é extraída diretamente do rio. Ela é uma água que muitos tomam diretamente. Mas quando a gente observa mais detidamente, ela é uma água escura ainda. Com algumas, ela não é aquela água cristalina como essa que eu mostrei para vocês no meu copo. E nesse processo de tratamento, as impurezas elas começam a ficar sobre, não sob a camada, começam a flutuar através desse processo químico e de bolhas que são lançadas na água. E meus irmãos e minhas irmãs, aquela água que a princípio não tem contaminação, na camada superior se observa um lodo extremamente grosso. E a terceira realidade era já a água tratada, pronta para consumo. A água própria, a água que nós consumimos nas nossas casas, a partir de um processo de tratamento específico. 3 realidades: esgoto a céu aberto, uma água que aparenta ser boa, mas ainda está com muita impureza, e uma água que nós podemos tomar com tranquilidade. E a partir dessa realidade, e diante do fato que Jesus diz ser a água viva, e que a partir dele, ele nos dá uma nova vida e nos faz extrair dessa fonte de água viva toda uma nova perspectiva de vida, eu queria trabalhar 3 breves lições com vocês. Em primeiro lugar, que a nossa própria água é impura. Alguns, talvez que nós olhemos de fora, em função de uma vida completamente pervertida, distante de Deus, nós olhamos, parece um esgoto a céu aberto. Vive em prostituição, vive nas drogas, vive uma vida totalmente distante de Deus. E nós que estamos na igreja, não, ali não há nada de Deus naquela vida. Há um total distanciamento de Deus. Porém, o que eu quero dizer para vocês é que às vezes a gente é essa água do Rio Negro, que a gente acha que está própria. Olhando, tem alguma impureza, mas que não é tão suja assim. E meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia e o apóstolo Paulo nos lembram que todos pecamos e que carecemos da glória e da graça de Deus. E diante disso, sem Deus, a nossa água sempre será impura. Não tente se enganar. Sem o tratamento espiritual, sem um processo de consciência, de conversão, a nossa água pode não ser um lixão, mas tem muita impureza. E nós precisamos ter consciência disso. Essa semana fomos ao Rio de Janeiro e fizemos visitas parecidas. E conversamos com alguns líderes de comunidade, e tinha ali um pescador. E ele dizia, a água, antigamente da minha comunidade, ela não servia para pescar. Outros diziam, na minha comunidade só havia morte. Beber aquela água era sinal de doença. E meus irmãos e minhas irmãs, cuidado. Porque às vezes a gente acha que está conectado com a fonte de água viva. E eu vou fazer uma mudança de ilustração aqui com energia elétrica. E a gente começa a fazer alguns gatos. Começa a fazer umas outras perfurações. E querer extrair água de outro lugar.
coloca uns canos clandestinos e começa a misturar na água limpa água impura. Quando nós fazemos isso, nós contaminamos toda a água. Por mais cristalina que seja essa água, se eu lançar impurezas aqui, não é só uma parte da água que estará impura, é toda a água. Portanto, cuidado, porque não basta estar ligado na fonte, se você busca outras fontes de alimentação para a sua cisterna. Esteja vinculando unicamente a fonte que é Jesus Cristo, porque senão você vai ter sujeira, você vai transmitir doença. Eu estou falando aqui de sujeira espiritual, de doença espiritual. Você não será sadio, portanto, não se engane. Não pense que a sua água é boa, porque você é bom. Porque a fonte de água viva não é a nossa fonte, é a de Jesus Cristo. Esteja atento a isso. A minha palavra para você, meu irmão e minha irmã: feche os canais comunicantes de outras fontes de água para a sua vida. Onde você tem buscado matar a tua sede? É apenas na fonte que é Jesus Cristo? Ou alguns caninhos do passado? Ou outros que você vai abrindo aos poucos e que começam a contaminar espiritualmente você? Trate da sua água. Entenda que por você mesmo não tem água pura, senão por Jesus Cristo. Mas a segunda lição é que se a nossa água não é pura, a nossa água, portanto, precisa ser tratada. Mas de modo mais específico, qual tratamento é esse? Que tipo de tratamento? Em primeiro lugar, é um processo de conversão, de santificação e de mudança de vida. Se você ainda está buscando água do esgoto, se você está buscando água direto do rio, a minha palavra para você nessa manhã é: feche essa torneira e busque a fonte de água viva. Peça para Deus a fonte de água viva. Porque Jesus diz que se você pedir, eu vou te dar. Peça a Ele. Agora, esse processo de justificação e de conversão, a partir de uma decisão de mudança de vida, envolve uma mudança de mentalidade. Você quer ter água pura? Mude a sua mente. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, não se preocupe. Eu ouvia há pouco a palavra do reverendo Arival sobre, dentro do estudo bíblico, à luz do que Paulo colocou, de que nós precisamos mudar a nossa perspectiva de vida, vestir a armadura, todos os armamentos, todos os meios de defesa do Espírito Santo. E quem era Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja. E o próprio Paulo tinha todos os motivos para ficar se martelando o tempo todo. Eu mereço. Eu de fato posso ser purificado por essa fonte de água viva? Se eu era tão contaminado por perseguições aos cristãos, por atos de violência. Não, Paulo muda completamente. Ele não fica mais escravo do que ele era. Ele passa a ser liberto, não por ele, mas pelo que Jesus fez por ele. No momento em que você tomar a decisão, meu irmão, os teus pecados estão perdoados. Você é uma nova criatura. Aquilo que era antigo já passou. Todas as coisas agora se fazem novas.
e se entregue a um processo de mudança de vida. Não temas mais o que o seu passado te atormenta. Esqueça do teu passado, porque Deus já esqueceu do seu passado. Esqueça das suas impurezas. Não fique mais se martirizando, preso, como se você ainda estivesse condenado pelo que você fez no passado. Você agora passa por um processo onde Jesus vai tratar de você. E que aquela fonte se secou. Vai ter um tempo ainda em que algumas imperfeições vão estar ali. Mas não é mais para você viver das imperfeições, porque o processo de purificação está acontecendo na sua vida. Deixe esse processo acontecer e mude os seus paradigmas. Antes, você pensava que estava aqui para ser servido, e agora você está aqui para servir. Antes, você achava que se salvava e se bastava a si mesmo. Agora, é Jesus que é o suficiente para você. Antes, você pensava que quando você era forte, é que você era forte. Agora você aprendeu que quando você é fraco, é que Jesus te trata e que o torna forte e grande. Antes, você pensava que o viver era isso, a sociedade, viver o consumo, viver o dia a dia da vida. Agora, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mude os paradigmas da sua vida. Entenda que essa mudança de mentalidade vai fazê-lo com que aquilo que você achava que era sábio seja loucura. E aquilo que você pensava que era loucura seja a verdadeira sabedoria. Meu irmão e minha irmã, esse processo envolve fé, esse processo envolve entrega, esse processo envolve você não viver, como eu já disse, preso aos fantasmas do passado, mas envolve também obediência, mudança de comportamento. Envolve você estar em comunhão com Deus. Você estar e ter uma vida de oração, como o reverendo Arival colocou. Envolve você viver pela palavra de Deus. Terceira lição. A nossa água não precisa apenas ser tratada. Agora ela será pura. E ela pode ser pura. Porque a partir do momento em que a verdadeira vida e a fonte da água viva passa a ser aquilo que nos alimenta e nos sacia, não é mais a sua água, é a água direta de Deus e de Jesus Cristo. Porque só a água de Jesus pode matar a sua sede. Só a água de Jesus pode te purificar. Só a água de Jesus pode de fato te transformar. Só a água de Jesus pode te dar a vida eterna. E meus irmãos, essa expressão no grego utilizada aqui em João é zoe. Ela não é a expressão mais comum utilizada para designar vida humana. Há outras duas expressões que são mais comuns. A primeira é bios e a segunda é psique. Bios se refere à vida corporal. Estamos biologicamente vivos. Sabemos que todos aqui estamos biologicamente vivos. Porque falamos, porque nos alimentamos, porque cuidamos do nosso corpo. Essa não é a vida que Jesus está se referindo. A outra psique, a vida e a saúde mental. O cuidado com as nossas emoções, com o nosso modo de pensar. Mas a vida, embora zoe, envolva também vida humana,
e saúde, vida mental, ela é a plenitude da vida. O que Deus quer te dar não é qualquer vida. Não é apenas te curar de uma enfermidade. Não é apenas preservar a sua saúde física e a sua saúde mental. É também. Não deixa de ser. Mas é vida plena. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham paz e a minha paz vos dou. Eu vim para que vivam a intensidade e a plenitude da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, essa vida é que é plena de sentido. Essa é a vida que vale a pena. Essa é a vida que tira de nós todos os anseios, toda a ansiedade, todos os medos, todas as incertezas, todas as inseguranças. É a vida que transforma. E dentro desse contexto, eu queria finalizar com vocês que é esta vida que fará com que você não mais tenha sede. E meus irmãos e minhas irmãs, como é que tem sido a sua vida? Essa é a questão. Traga a reflexão. Quais canais de água têm chegado a você que precisam ser cortados? Elimine-os em nome de Jesus. Se você não tem forças, eu te digo o seguinte: responda como aquele pai que foi buscar Jesus pedindo que ele cuidasse da sua filha. Eu creio, diz o pai, mas me ajude na minha pouca fé. Creia, ainda que você não tenha forças suficientes para crer na plenitude, só diga, creia. Eu creio, Deus. Deus, dá-me dessa água. Eu quero beber dessa água. E sabe o que vai acontecer, meu irmão e minha irmã? Essa água vai jorrar tanto a partir da sua vida. Essa água vai inundar tanto o seu ser. Essa água vai purificá-lo de tal maneira. Essa água, ela vai não só saciá-lo, mas ela vai ter uma abundância, uma superabundância, que vai começar a irrigar a sua família, o seu ambiente de trabalho, onde você estiver. É dessa água, não só que você vai beber, mas que você vai poder oferecer ao próximo, para que ele também beba. Meu irmão e minha irmã, nós participaremos da ceia agora. Que esse momento da ceia seja um momento em que você coma do pão e beba do cálice, simbolizando essa fonte de água viva que te purifica, que muda a sua mente, que muda o seu corpo, que muda o seu ser.